Bem-vindos à aula. Eu sou o professor Darlon e nós vamos falar hoje sobre as grandes navegações. O conjunto de viagens empreendida pelos países europeus durante o século XV e século XVII, que visava encontrar novos caminhos, novas rotas que levassem ao comércio com as Índias. Uma vez que em 1453, os turcos otomanos eles tomaram a cidade de Constantinopla, que era então era conhecida como a encruzilhada do mundo, porque ali se encontrava o Oriente e o Ocidente para fazer comércio. Vocês sabem que turcos otomanos eles eram muçulmanos, e vocês sabem que muçulmano e cristão tinha a brincadeirinha de um meter a faca no busto do outro para ver quem ficava vivo mais tempo. Sendo assim, a rota comercial com os cristãos ela foi suprimida, né? Os cristãos não tinham mais acesso ao comércio com o Oriente, e era um comércio muito lucrativo que deixou a burguesia, né? Pode dizer assim, a classe burguesa em ascensão muito preocupada e alvoroçada, porque você ia perder milhões de comércio, né? Você tinha comércio de ouro, de prata, de marfim, das especiarias. E o que seriam as especiarias? As especiarias seriam aqueles produtos vindos da Índia, da África, da China, do Japão, do Extremo Oriente, que como é que eu vou dizer, que era novidade, que se tornou essencial, que se tornou usual da nobreza europeia. Por exemplo, a seda. A seda era restrita à alta nobreza, então era muito cara, né? Você vai ter marfim e você vai ter os condimentos, né? Pimenta, cravo, canela, gengibre, outras especiarias, né? O grão de bico, a mostarda. Então tudo isso era produzido no Oriente e era comercializado na Europa, né? Em vários países, Espanha, França, Itália. E o que aconteceu? Quando os turcos otomanos restringiram o comércio dessas especiarias por terra, os países europeus eles buscaram novas rotas que levassem a esse comércio. Dois países foram bem prejudicados, porque se você estiver atento ao estudo, se você realmente observar, você vai perceber que Portugal e Espanha eles estão ali já no finalzinho da Europa, né? Estão na chamada Península Ibérica, e quando as coisas chegavam pela rota terrestre a eles, chegavam muito caras, né? Vinha cobrando imposto de fronteira em fronteira, e quando chegava lá, chegava caríssimo. Então a gente já vê aí uma necessidade econômica gritante. Três fatores são essenciais que vão tornar possíveis as grandes navegações. Possível a grande navegação. Primeiro, o interesse da burguesia. Eles queriam lucrar. Quando você fala burguês, lembra de dinheiro. Eles queriam lucrar. Segundo interesse, os reis. Eles queriam ampliar seu território. E o terceiro interesse, a igreja, que ela vai querer aumentar seu número de fiéis, aumentar sua influência. Então nós temos aí três poderes bem interessados nesse contexto das grandes navegações. A gente vai ter que ficar atentos, né, ficar atenados para a seguinte questão: por que Portugal e Espanha foram os primeiros países a sair na frente no processo de expansão marítima e comercial europeia? Primeiro, eles tinham a necessidade, eles precisavam, as coisas chegavam para eles muito caras. Segundo, eles tinham as condições, tanto Portugal quanto Espanha, principalmente Portugal, eles tinham acesso ao mar. Então Portugal disparadamente de tradição pesqueira, né? Então você vai ver que os portugueses eles começaram a investir na produção de navios, eles começaram a investir na indústria náutica muito tempo antes. 1415 eles dominaram o entreposto comercial de Ceuta, que fica em Marrocos. E isso tornou isso possibilitou a Portugal a expandir o seu conhecimento. Os portugueses eles tinham condição geográfica favorável, eles possuíam domínio tecnológico da tecnologia náutica da época, né? O conhecimento da bússola, do sextante, do astrolábio. O desenvolvimento da navegação, os portugueses criaram a caravela, que era um navio de grande porte, capaz de trazer grande mercadoria, e isso também, quando eu digo muitas mercadorias, eu estou dizendo muito lucro.
E os portugueses também investiram em conhecimento. Notem, quem domina a tecnologia vai dominar o comércio. Como assim, professor? Rapaz, os mapas que tinham naquela época, os mapas que se conheciam naquela época, eram os mapas de Ptolomeu, os mapas ptolomaicos, né? Ou seja, altamente imprecisos. O que eles fizeram? Eles reuniram na cidade de Sagres várias pessoas interessadas na navegação. Eram investidores, eram marinheiros, eram artistas para ilustrar os mapas, e eles começaram a desenvolver essa nova tecnologia, primeiro que todos, né? Você vai ver que os descobrimentos, os avanços portugueses, eles vão ser muito maiores do que os espanhóis. Os espanhóis eles só vão conseguir realmente, de fato, apesar de quando eles conseguirem, eles já conseguem dando uma cipuada grande, né? Porque eles, em 1492, eles descobrem a América, né? Então Cristóvão Colombo ele já começa com o pé direito, como diz o outro. Mas a gente tem que atentar ao seguinte: os modelos de navegação empregados por Portugal foram diferentes dos modelos de navegação adotados pela Espanha. Enquanto Portugal adotou a navegação de cabotagem, que é a navegação costeira, ele vai costeando sem se afastar muito da costa do litoral, a Espanha vai optar pela circunnavegação. O que é a circunnavegação? O navegador ele parte de um ponto, ele parte da premissa de que a Terra é circular ou ela é redonda, né? Então a gente já vê aí que esse negócio de terra plana é besteira pura, certo? Por quê? Porque qual é a premissa do navegador? Se eu saio para o leste, eu vou sempre em linha reta, um dia eu vou chegar aqui desse lado, certo? Eu sempre lembro do desenhozinho do Pernalonga que ele joga a bola para sair do outro lado, né? Tá brincando, mas basicamente a premissa é essa. A gente vai ver que no contexto das navegações, claro que vai haver atrito, cada um que queira chegar primeiro. Então a gente vai ter ali Portugal de um lado, a Espanha de outro, e são as duas maiores potências da época. Por que são as maiores potências da época? Porque eles têm a tecnologia, eles têm a força armada e eles têm a vontade, a disposição. Então são precisos que a igreja, é preciso que a igreja interfira, né? Então a igreja vai propor a eles a bula intercoiteira, que vai definir que a 100 léguas, só um momentinho aqui, deixa eu achar aqui a sequência, que a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde, tudo que for descoberto ficaria para Portugal. Isso não agradou o governo português, né? Já se tem uma ideia de que Portugal sabia que haviam terras além. Então o que aconteceu? Em 1494, na cidade de Tordesilhas, Portugal e Espanha firmaram um novo acordo, né, o Tratado de Tordesilhas, que definia que todas as terras encontradas a oeste do arquipélago, do ponto fixo do arquipélago de Cabo Verde, né, mais precisamente a ilha de Santo Antão, tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha, e tudo que fosse encontrado ao leste pertencia a Portugal. Por que eu estou falando da bula intercoiteira e por que eu estou falando do Tratado de Tordesilhas? Porque foi a primeira vez em que reinos sentaram para, de maneira diplomática, resolver um problema que de outra forma seria tratado como guerra. Então, vocês percebem que a guerra ela não é interessante para nenhum país que quer lucrar. Nesse momento, nem Portugal nem Espanha estavam interessados em lutar. Apesar que a gente vai ver que a partir daí, então, outros países eles vão também despertar o interesse nas navegações. Vai ser o caso da França, vai ser o caso da Inglaterra, vai ser o caso dos Países Baixos, né? Entenda-se os Países Baixos como a Holanda. Como eu não quero deixar o vídeo muito maior, a gente vai cobrar de vocês mais o contexto das grandes navegações, a importância do Tratado de Tordesilhas, a influência de Portugal e Espanha, o domínio das tecnologias, como isso levou
né, consequentemente, aquilo que nós chamamos hoje de globalização, né, que não nasceu com os computadores, nasceu o processo de globalização, ele se iniciou no contexto das grandes navegações, porque até então as Américas não faziam parte do jogo do bicho, né, o Brasil nem existia, não estava nem nos mapas de fato e de direito. Então, a partir daí, os povos do mundo começaram a se integrar, né, de maneira boa, de maneira ruim, mas foi a partir daí que começou o processo de globalização. Uma outra coisa interessante é que, inconsequentemente, vai surgir novos povos, novas nações, e vai haver o contato entre esses povos, né? Então, galerinha, a gente se vê na próxima aula. Eu espero que tenha servido. Dá uma atençãozinha com cuidado aos slides, preste atenção aí, procure pesquisar por fora também, nada contra, e comente, tá? Faça um comentário aí, vamos trocar ideia, tá? Até a próxima aula.